Ó, vamos de bate-papo? Vamos falar de saúde? Quarta-feira é dia dele, doutor Lafayette na área. Doutor Lafayette conosco mais uma vez aqui, todas as quartas-feiras, como de praxe, né? Verdade. Fazer aquele bate-papo. E a gente vai falar hoje um assunto muito bacana, que é sobre dores articulares, que é causado bastante por crianças e adultos. E essas dores, parece que é um trem que parece que não tem fim, cara, não passa. É verdade. E as crianças, eu até tenho uma amiga, ela tem um filho, né? Agora já tá mocinho, mas ele sofria, doutor Lafayette, de muitas dores. E aí ela levou e ele tinha uma questão mesmo de, acho que artrite, artrose. E eu desconhecia que isso poderia acontecer em crianças. Pois é, em criança pode acontecer tudo quanto no adulto, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer te receber mais uma vez. Igualmente. E né? dizer que já comprei a calcanheira. Ah, sentiu diferença? Né? Opa! Ah, então. Já tá usando? Já estou usando. Olha! Eu quero coisa ficar simples. retinho, Uma coisa assim. se Deus quiser. Aliás, essa entrevista anterior sobre hipnose foi fantástica, né? Foi, né? Sabe que minha mãe teve 5 filhos, está nos assistindo aqui, e ela contou que o parto da Lélia, a minha segunda irmã, a segunda mais velha, que é neuropediatra, ela foi hipnotizada e deu parto com hipnose. Não tomou droga nenhuma, o médico anestesista hipnotizou e ela pariu com hipnose. Sério? Sem nenhum remédio, sem pegar veia, sem nada. Bom, Joseph, não sei se pegou a veia. ou não. Joseph, Viu pode essa? voltar, meu amigo. Olha que maravilha. E o doutor Lafayette é exigente, viu? Ele Se ele é. gostou é porque você é um bom profissional Olha mesmo. só, realmente. Já marca a minha agenda com a Babi aí em setembro. Meu pai tem... A assessora tá ali, já marca setembro. É sério, hein? Eu tenho um livro de hipnose médica, eu acho que é de 1943, que era do meu Uau. pai, hipnose médica, né? Ah, ele que escreveu? Não. Mas ele É muito usado, né? É. É muito interessante. Mas é uma coisa é um que tipo as de pessoas terapia têm, né? muito, um pouco muito de legal. conceito ainda, né, doutor? Pois é. Felizmente, mas né? E dá, por exemplo, para curar dores articulares com hipnose ou não? Provavelmente, Nesse provavelmente. caso? Se eu soubesse hipnose, né, que nem outra coisa que se cura muito, a acupuntura é uma verdade. maravilha também, né? Eu mesmo já escapei de uma cirurgia de coluna cervical por acupuntura, né? Tive aliás, coluna lombar, jogando rugby no primeiro ano de faculdade, tive um acidente gravíssimo que queriam me operar e eu curei com eletroacupuntura. A doutora Olha, que legal. Satiko Imamura. Me fez 18 sessões de eletroacupuntura e fiquei bom. E meu pai queria ter me operado. Falou, não, tem que operar. O chefe de grupo de coluna da HC falou, tem que operar. Eu curei com a acupuntura. Então, a nossa medicina, a gente ainda está engatinhando, né? Tem que respeitar uma ciência milenar, né? Que tem mais de 3 mil anos a acupuntura, né? A hipnose, né? Então, mas hoje vamos falar do que eu sei aqui. Dores. De Vamos dores falar- articulares. Articulares. Né? Você sabe, doutor, que eu tenho condromalácia, né, no meu joelho direito, e eu tava com algumas dores já faz um tempo e eu fiz ventosa terapia e melhorou super, né? Então, assim, hoje é muito legal porque você pode ter esses tratamentos mais não tão Alternativos. invasivos, né? É. Mas ainda assim, quando é um caso muito grave, quando chega assim o caso de realmente ter que operar? Então, às vezes tem que operar, eu vou mostrar Tá. ilustrações disso nas osteocondrites dissecantes que a gente fala quando descola um fragmento articular. Mas eu vou mostrar, eu até montei uma historinha aqui, né? Legal. Um storyteller. Né? Se a legal. gente puder mostrar o primeiro slide. Então vamos lá, que as vamos pessoas, colocar o primeiro hoje nós vamos slide. aprender como que a pessoa cresce, como que um osso cresce. Legal. Então ali nós temos uma figura de um osso do fêmur, né? O fêmur, aquelas linhas vermelhas, né? Você tem uma linha vermelha embaixo, que é acima do joelho, Tá. outra linha na pontinha aqui, parece um cucurutinho, e outra linha no colo do fêmur. Essas linhas, elas são cartilagens de crescimento, tá? Cartilagens de crescimento e o osso cresce ali, nessas 3 linhas. Como que ele cresce? Né? No próximo slide nós vamos entender. Por que eu estou falando isso? Para poder entender o assunto que eu vou falar hoje, que Pode são as passar. osteocondrites, né? Que dão dores articulares. Vamos passar ao Pode próximo. passar. Então, olha só, um nenê recém-nascido ainda, o feto, quando ele está dentro do útero, quando ele nasce, ele é praticamente todo cartilagem. Tá. Se você tirar uma radiografia de uma criança recém-nascida, você não vai ver praticamente osso nenhum. Depois que vira adulto, a única coisa que fica de cartilagem na gente é aquela região aqui, do externo costal. Essa região do manúbrio,
e as costelas, aquela partinha azul que está lá, só aquilo que é cartilagem, praticamente. Nossa, só aquilo assim, aliás, é cartilagem fora a ponta dos ossos, né? Mas é uma estrutura mais osteocartilaginosa, tá? É osteocartilaginosa. Então, como que o osso cresce, no próximo slide nós vamos entender. Então, o osso tem aquelas pontinhas, né? Tá. Pode passar o próximo. Não é esse? Isso. Esse? Olha só, do lado esquerdo é um ossinho de um recém-nascido, de um feto, né? Ele tá. Então você faz uma radiografia, você não vai ver nada. O segundo osso, nós temos 5 ossinhos aí, né? O segundo osso, o amarelinho já começa a aparecer no raio-x, porque já está ossificado, já está calcificado. O terceiro do meio, você vê que está mais calcificado. O quarto que dá pra gente entender bem, né? É o penúltimo ali, tem aquela parte azul. Aquela parte azul são camadas. Então, nas duas pontinhas, na de cima e na de baixo, você tem os núcleos de crescimento. São lá que estão as células germinativas. Lá que tudo começa. A célula germinativa nasce ali, né? E aí você tem camadas que vão depositando. Então, você tem a célula germinativa, depois ela se prolifera, depois ela se hipertrofia e depois se calcifica. Como é que funciona isso? É como se fosse você vai montando uma casinha assim. Você tem a célula germinativa está aqui, ela se prolifera, se hiperplasia, se hipertrofia, se calcifica, e aí ela vai montando uma casinha, vai montando, o osso vai crescendo. Então é a ponta do osso que cresce. E essa faixa de cartilagem, que é aquela faixa azul, é muito frágil. São células frágeis, né? Próximo. Ali, quando chega nessa questão do osso, já é mais ou menos qual idade? Você cresce, isso existe até terminar o crescimento. Nos meninos até os 16 anos, as meninas até os 16 anos, os meninos até os 18 anos em média. Então você tem cartilagem de crescimento. E ali dá para entender de novo aquele esquema que eu falei. Então você tem as camadas, né? Ali, então, por isso que as crianças são tão flexíveis. Gente, a minha filha é uma flexibilidade assim inacreditável. Mas aí que está o problema. Quando você tem um trauma, uma fratura numa criança e afeta essa cartilagem de crescimento, isso um lado pode crescer mais que o outro e ter um defeito. Então, inclusive, por exemplo, na fratura de tornozelo numa criança, pode dar uma deformidade que a gente chama de rabo de peixe, porque cresce, um lado cresce, o outro não cresce. Então, que a gente, na fratura na criança, a gente chama isso de descolamento epifisário, porque aquilo chama epífise. Então, mais uma vez, é importante vocês guardarem essa imagem. Ali está o azul, tá vendo? São tijolinhos que vão sendo colocados, embaixo está calcificado e em cima a célula germinativa nasce, se prolifera, se hiperplasia, se hipertrofia, ela cresce de tamanho e se calcifica. Então, o tijolinho. Assim que cresce o osso. Por que eu estou falando isso? Porque as crianças muito ativas têm muitas doenças da hiperatividade. Então, a primeira que nós vamos falar agora... Mas, doutor, não querendo te cortar, desculpa. Pode. Já cortando? Já cortando. À vontade. Você estava falando sobre a formação. O que faz uma criança que está dentro do ventre da mãe, ela nascer com aquelas deformações dos ossos? Até mesmo com o corpo deformado. E quando for ver, é um osso de um lado, osso do outro. É interessante. Normalmente é o posicionamento da criança dentro do útero. Inclusive tem um artigo, o único artigo do mundo publicado, que meu pai que fez o diagnóstico. Meu pai era chefe de plantão no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Chegou uma senhora grávida lá, atropelada, e ela já estava de 7 semanas. Meu Deus. E tinha trauma de bacia e fizeram o raio-x da bacia dela, né? E o assistente, na época, era o atual diretor da Faculdade de Medicina, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, é o atual diretor da Faculdade de Medicina, chegou para o meu pai para perguntar para ele, tá tudo bem aí, tem alguma fratura de bacia? Ele olhou e falou, não, a bacia tá bem, mas o menino está com uma luxação congênita do joelho. Quer dizer, ele olhou, o raio-x estavam os ossos do feto, que eu acabei de falar aqui, que estavam calcificadinhos, e a criança nasceu com o joelho ao contrário. Né? O Tarcísio, que é uma pessoa super gênio, inclusive campeão de xadrez nas internets, quando dava plantão com ele, fazia, às vezes na hora da pizza lá, a gente fazia um xadrez assim rapidinho, ficava todo mundo, ele ganha de todo mundo, ele sempre ganhou nas intermédias xadrez. Ele publicou o trabalho, então está publicado no Clinical Orthopedics, luxação congênita de joelho intrauterino. É o único caso do mundo
que meu pai viu, quer dizer, ele olhou o raio-x de base. Não, daí a criança nasce e aí trata, né? É uma luxação congênita. Provavelmente ela estava meio mal embrulhada dentro do ventre e o joelho saiu, em vez do joelho sair dobradinho assim, ele saiu dobrado ao contrário. Isso chama luxação congênita, né? Respondendo a sua pergunta, né? Entendi. E o Tarcísio, eu tenho acho que 2 ou 3 trabalhos também publicados com o professor Tarcísio. Gravei programa de televisão com ele, está no meu canal do YouTube, sobre trauma cervical, porque ele é especialista lá no grupo do Hospital das Clínicas, onde meu filho agora está fazendo residência. Lá tinha um departamento, tinha um andar só de paraplégico e tetraplégico. Eu nunca esqueço um caso de um paciente que caiu da rede e ficou tetraplégico. Então, brincar na rede é um perigo também. Aliás, vamos gravar programa sobre prevenção de acidente. Não, já fizemos de acidente doméstico. De acidente doméstico. Mas idosos. Tem outros, tem tanto acidente que dá para falar... Dá para fazer 2 programas. Mas então, a pessoa... e eu gravei, está no meu canal do YouTube, sobre acidentes na piscina, né? Tem aquele livro Feliz Ano Novo, acidente no mergulho. As pessoas, e o professor Tarcísio que publicou esse trabalho de luxação congênita intrauterina. Nossa, mas... E nós temos ali um joelho, tá vendo o joelho ali? Tem um caroço aqui, ó. Sim. Então, isso é muito comum. Muito. Muito comum em quem? Nas pessoas que chutam muito, esportes que chutam muito. Né? Agora tem o futevôlei, né? O futevôlei, mas o que acontece? Esse caroço, ali é a tuberosidade da tíbia. Isso é uma doença chamada osteocondrite é uma apofisite, na realidade. Tá. É uma apofisite do joelho, próximo slide para entender, ali já está calcificada. Pode Então, passar. a criança ou adolescente que chuta muito, ele acaba tendo uma avulsão do tendão patelar. Então, aquela bolinha vermelha que você está vendo ali é um joelho de perfil. Você está vendo a patela, em cima você tem o tendão quadricipital e embaixo você tem o tendão patelar, né? Tá. E aí você vê o vermelhinho, aquela região é uma região de crescimento, que tem cartilagem de crescimento. Então é uma região mais frágil. E ali acaba tendo uma avulsão, olha lá. Acabou tendo uma avulsão, essa avulsão a criança fica com dor, né? E acaba se calcificando, então na vida adulta a pessoa tem um caroço. É muito raro você precisar operar isso daí, né? O tratamento normalmente é repouso, só que o adolescente e a criança não vai querer parar de jogar futebol. É terrível, a gente sofre junto porque o paciente fala, não tem outro tratamento, tem que pôr gesso, mas isso é tão antiquado, pôr gesso, não tem jeito, tem que sossegar. A criança tem que parar de fazer, a criança, o adolescente tem que parar de jogar futebol lá 2 meses, parar de chutar, e você não consegue, né? E aí a gente acaba colocando um imobilizador de joelho. Agora os slides estão passando sem eu pedir, então mas vamos devagar aí. Mas isso daí é um imobilizador de joelho. É isso que se faz o tratamento. Você fala, nossa, mas é tão antiquado. Aí muitas vezes a pessoa acaba procurando tratamentos alternativos, precisa tomar cuidado com isso, gente que está muito em voga. Eu vou fazer ventosa, vou fazer um monte de coisa, injetar não sei o que lá, PRP e tal. Não tem jeito. O tratamento dessas apofisites, dessas inflamações, onde o tendão se insere na cartilagem de crescimento, não tem jeito, é repouso. É repouso, repouso, repouso. Então é conscientizar que isso aí vai demorar para sarar, ficar 2 meses sem jogar futebol e acabam não... Na hora que ele melhora um pouco, ele fica 10 dias sem jogar futebol, ele volta a jogar futebol de novo. Aí inflama, aí ele volta a jogar futebol. Aí no final dá aquele caroço que eu mostrei. Eu mesmo só tive de operar 2 pacientes na vida em 35 anos de ortopedia que eu tive, que às vezes fica uma dor crônica que você vai lá e você resseca aquele osso. É muito raro ter que operar. E isso, então, no joelho, essa doença chama doença de Osgood-Schlatter. Os nomes, medicina é cheia dessas coisas. Osgood-Schlatter. Vamos conhecer uma outra doença agora, vou passar o próximo slide, que se chama osteocondrite de Sever. Olha lá, está escrito Sever's Disease. Essa, por sua vez, já dá no calcanhar. Mesma coisa, dá em criança e adolescente que joga muito, corre muito, saltador, jogador de mais em basquete, vôlei, que você salta demais. Impacto, né? Não, na realidade é por avulsão
De tanto que você salta, o tendão do tríceps, que é o tendão calcâneo, ele acaba puxando, arranca os pedacinhos de osso, faz microfraturas, são verdadeiras fraturas. E a criança fica com dor. Aí você tem que pôr um RoboFoot, você tem que imobilizar, também não aceita, a mesma coisa. Você imobiliza 10 dias, já ficou bom, aí ele volta arranca aquilo e vai jogar bola. Então, isso chama osteocondrite de severo. Né? E para diferenciar, vamos diferenciar de duas doenças, o próximo, para não confundir com a fasciite plantar. Né? A fasciite plantar é uma dor que dá, que a tal, a esporão do calcâneo que eles falam. Isso dói, hein? Que dói bastante. Aí a calcanheira que você está usando aí, ela pode ajudar, né? Normalmente a fasciite plantar a gente trata com alongamentos, repouso, fisioterapia local, ultrassom, ondas curtas, calcanheira macia, alongamentos. Isso é a fasciite plantar, é diferente, a dor é embaixo do pé. Severo, a dor é no calcâneo. E o severo é muito confundido também com a doença de Haglund, que nós vamos ter outra. A medicina é cheia dos nomes, né? Você vê Osgood-Schlatter, severo, próximo slide. Haglund. Haglund é uma proeminência que tem no calcâneo, que o calcâneo, ele é mal formado, ele é mais saliente atrás, né? E aí a pessoa, normalmente é o sapato que acaba machucando. A doença de Haglund, raramente você tem que fazer cirurgia. Na realidade, você tem que adequar o sapato. O sapato para caber dentro, para acomodar aquela proeminência, aquela protuberância posterior que tem no calcâneo, né? Então, na doença de Haglund, o tratamento também é a mesma coisa. É você adequar o sapato, né? Raramente você vai precisar de cirurgia. E uma coisa que acontece bastante também, ainda ontem, segunda-feira, um amigo meu falou, nossa, eu tô com uma dor aqui no dorso do pé, o que será que é, não sei o que e tal. Começou a doer do nada, você comprou algum sapato novo? Comprei. Provavelmente é o sapato. É o sapato. Nós, mulheres, que machuca. com salto, doutor, a gente passa muito por isso. E então é muito comum, às vezes, você ter dor no dorso do pé ou atrás do calcanhar, causada pelo sapato. Até o tênis, às vezes, né? Dói aqui, assim, na frente, quando você tá com tênis que é errado, você vai fazer caminhada, começa a doer, assim. Vai dar canelite. Você tem canelite. Então, muitas vezes tem que correlacionar, tá? Mas o importante dessas doenças que eu estou mostrando é você identificar a criança começou a ter dor, desconfie que são doenças que a gente fala de sobreuso disso, superuso, né? Tá usando demais e tal. Vamos ver o próximo aqui. E que nós falamos na semana passada da escoliose, a cifose, doença de Scheuermann. A doença de, mais um nome complicado. Scheuermann, que é uma osteocondrite das vértebras, as vértebras se inflamam, a pessoa fica mais corcunda. Vocês vão ver, infelizmente essa tem um tratamento próximo, tratamento meio chato, que se você tem doença de Scheuermann. A escoliose foi o que eu relatei para o senhor na semana passada. Eu não chego a ficar corcunda, mas eu sinto que, às vezes, quando eu me olho no espelho, torto, né? Eu fico torto. Não, então, porque a escoliose é o desvio da coluna no plano frontal. Se eu cortar você assim. A cifose acentuada é essa figura desse rapaz aí. Olha que corcunda enorme que ele tem, por causa de... Isso daí pode dar na coluna torácica ou na coluna lombar ou tóraco-lombar, ou nas duas. E, infelizmente, tem que usar aqueles coletes. Essa coisa horrorosa que está do lado esquerdo aí é o colete, né? Que eu mostrei daquela paciente na semana passada que teve que usar aquilo dos 13 aos 15 anos. Né? Porque no joelho a gente põe o imobilizador, tudo bem. No pé você põe o RoboFoot, tudo bem. Agora, na doença de Scheuermann, você às vezes tem que usar esse colete para não deixar agravar. Porque a coluna ela vai encurvando, ele vai ficando que nem o corcunda. Fica corcunda desse jeito. É um tratamento chato. E falei, quando é que dá essa doença? Dá normalmente na fase de crescimento, em adolescentes. E essa não é operar, não precisa Também não precisa operar. Não precisa operar. É repouso e segurar com um aparelho ortopédico, que a gente chama órtese, para dar um sossego, para não deixar a coluna encurvar, você tem que segurar na marra. A tala, né? Infelizmente. Nossa, então, tudo isso que eu mostrei são apofisites, né, inflamações das apófises do tendão. E agora vem as osteocondrites, que é a próxima, que você perguntou de operar para terminar. O que é osteocondrite? É um infarto do osso. O osso ele é vascularizado. Aqueles primeiros slides esqueci de falar, mas essas células germinativas, todas elas, tudo tem artéria. Dentro do osso, você tem os canalículos, que a gente chama de canais de Harvey. Né? Dentro dos canais de Harvey, o osso ele tem, todo buraquinho no osso ele tem artéria, nervo e veia. Sempre.
A dá pra ver artéria, no desenho ali. todo nervo tem uma artéria e uma veia para nutrir esse nervo. No momento que uma artéria se entope, aquela área que é irrigada por aquela artéria, ela morre. E ela sofre um infarto. É igual quando a pessoa tem no coração. Exato. No ali, coração chama infarto do miocárdio. No osso é um infarto ósseo que a gente chama de osteocondrite. Então ali no joelho, essa figurinha da direita, aquela área mais cinza, você vê que aquilo lá é uma área que é muito comum no côndilo femoral. Você tem um infarto, então do nada a pessoa começa a ter dor no joelho, vai lá, trata aqui, trata ali, faz ventosa, não resolve, aí resolve no médico. Né? Aí, às vezes, a osteocondrite a gente não consegue ver no raio-x. Eu vou mostrar um raio-x aí que aparece direitinho. Normalmente aparece, dá pra ver. Olha lá, tá bem visível. Nossa, está bem o da visível. direita é um fragmento grande, né? E esses fragmentos, quando eles estão deslocados, a gente tenta fixar. Às vezes, infelizmente, não dá para fixar. Você vai por artroscopia, vai lá, reposiciona o fragmento, dependendo da posição que ele está, você consegue fixar com 2 parafusinhos, por exemplo, próximo. Aí é uma ressonância, doutor? Ali é um Não. raio-x. O raio-x já simples, dá pra ver. Olha lá, aqui fez cirurgia. Pegou e fixou com 2 parafusos o pedacinho de osso. Por quê? Porque esse pedaço de cartilagem é muito importante. Né? E você pode ter osteocondrite em outras articulações, como por exemplo o próximo que eu vou mostrar agora, né? No cotovelo. Cotovelo também pode dar. Isso daí em cima você tem o húmero, à esquerda embaixo a cabeça do rádio, à direita a una. Né? Então a osteocondrite ela pode dar em qualquer articulação, pode dar na cabeça do fêmur, no tornozelo, no ombro. E o que eu quero assim terminar dizendo assim, acho que pode parar as ilustrações, é que se você tiver uma dor que começou do nada, procure um médico. Não vai procurar o farmacêutico, vai procurar, sabe, tratamentos alternativos. Tá cheio de coisa no Instagram. Olha, tá cheio de coisa no Instagram que eu vou te falar assim que cada vez mais, inclusive eu cheguei até a ver o depoimento, infelizmente, de um médico dizendo não adianta nada você saber, estudar, publicar trabalho, o negócio é Instagram. Então as pessoas hoje estão procurando Instagram direto e começam a ver tratamentos alternativos. Eu mesmo, por curiosidade, que eu sabia que eu estava sendo tapeado, mas eu comprei um negócio de aumentar a altura. Paguei lá uma taxa só para saber o nível de tapeação. O cara promete na internet que você vai crescer 10 centímetros. Eu comprei para ver, brincando. eu já até sabia o que ia, tá? Né? Comprei sabendo que é tapeação, né? Comprei, chegou lá uma apostila cheia de exercícios de alongamento, você se dependura. Só, assim, tá demais o grau de enganação. Fake news. Era essa palavra. Enganação. Tá demais, então procure um médico, tá? Não vai procurar outro profissional. Tá com uma dor, procure antes de mais nada o médico é dor, pode procurar a sociedade médica daquela coisa. Então, cuidado com o que tá demais. Tá demais, eu tô... Até porque, né, doutor, se a pessoa for ao médico e você fala, não, olha, eu acho que se você fizer acupuntura vai melhor, o próprio médico vai direcionar para você o tratamento. Exatamente. Né? Então é a melhor pessoa. Vai fazer 10 sessões ou não precisa, vai infelizmente eu pego muito, sabe, com todo respeito, eu dependo demais dos fisioterapeutas. Fisioterapeutas agora também são chamados de doutores, tá? Mas eles já podem prescrever, inclusive, tá, uma coisa... Eu sou totalmente contra isso, sabe? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, é um profissional auxiliar do trabalho do médico. Ele pode coadjuvante daquilo que a gente faz. Mas, infelizmente, eles estão assumindo os casos, né? E agora tinha até um projeto de lei aí que como é que chama? Que não só pode prescrever, mas qualquer... enfermeiro, pode fazer o papel de médico. Poxa, não é à toa, a gente faz 6 anos de medicina, mais 4 anos de residência, são 10 anos de estudo, que não é à toa. Não procure cuidado tratamentos alternativos. Só tomar cuidado com isso. Uma dor articular dessa, se você faz o diagnóstico precocemente, direitinho, né? Uma coisa que eu não falei, aliás, vou poder falar sobre osteoma e osteoide. Até recentemente atendi uma menina que ela estava com dor há 2 anos. Tá. Tudo bem que ela foi no médico, o médico não viu, né? Mas enfim. E a menina com dor, e ela tinha um tumorzinho no fêmur, precisou ser operada, tal, mas há 2 anos deu dó, né? A menina dos 4 aos 6 anos de idade morrendo de dor e o colega lá não viu que ela tinha um tumorzinho. Então,
mas infelizmente, se às vezes não resolver, vai em outro médico, mas Sim. não desista. Seja curioso, vá para um médico, não deu, vai no outro, até você encontrar um médico que Cuidado vai te com o Instagram, identificar. cuidado com o Instagram. É muito legal o Instagram, mas cuidado. É verdade. E o curioso de tudo, por exemplo, doutor, tem pessoas que vão no médico, aí o médico passa exercícios, ou então passa anti-inflamatório para a pessoa e faz os cuidados todos. A pessoa vai e obedece todos os laudos, né, do atestado que o médico passou, mas vamos supor aqui que aquela enfermidade, aquela dor, volte daqui a 6 meses. Aí o que essa pessoa pensa? Eu não preciso ir novamente no médico, porque eu já tenho, vou tomar os remédios aqui, o anti-inflamatório, não preciso no médico. E as pessoas ficam vivendo daqueles remédios anti-inflamatórios que você já passou. Causa uma série de... E aí, como é que faz? A pessoa tem que ficar vivendo debaixo de anti-inflamatórios, ou se causar dor novamente, toda vez que causar dor, tem que voltar no médico? Eu acho que deveria voltar no médico. Inclusive, nós temos atualmente, antigamente a gente tinha um medicamento chamado Vioxx, saiu de linha, que era maravilhoso o Vioxx. Saiu de linha porque teve alguns casos de morte por hepatotoxicidade. Todas essas drogas chamam droga porque são tóxicas. Se você ler qualquer remédio, tem 1000 efeitos colaterais. Por isso se chama droga, é tóxico. Ela tem os seus efeitos colaterais. O certo é você tomar remédio sob prescrição médica. Mas, enfim... e aí tiraram do mercado porque a pessoa tem uma dor lá, uma artrose de joelho, fica tomando anti-inflamatório durante 2 anos, depois morre do fígado, fala que a culpa é do anti-inflamatório. Não é, porque tomou demais. Exatamente. Então, atualmente nós temos o celocoxib e o heterocoxib, são 2 drogas, são 2 anti-inflamatórios que a gente só consegue prescrever, o paciente só consegue comprar com receita, como é que chama? Receita controlada. Tá. Agora, os outros estão aí, né? O diclofenaco, um monte de anti-inflamatório. Tá tudo à vontade. É meio perigoso ficar tomando anti-inflamatório à toa. E analgésico também. Analgésico vicia, opioides, né? Vicia e... Enfim, o ideal é procurar ajuda. Consulte o seu médico. Consulta o médico. Né? Passa direitinho. Tenha um médico de confiança aí que você sabe que é um médico que estudou, que sabe tudo direitinho, para te auxiliar. Função, né? Exatamente. Doutor, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Quarta-feira estamos aí. Contatos? Contatos, @ Dr. Lafayette Lage. É isso? É do Instagram. Mas lá, do Instagram. Aliás, hoje eu postei um negócio, eu postei uma coisa nutricional. No meu almoço, eu almocei um tacacá. Né? Olha, feito com jambu. Comi, eu pus assim, meus lábios hoje tremeram, mas não foi nem de nervoso e nem de... não foi de nervoso medo. E nem de medo, né? Tremeram por causa do jambu. É uma comida típica manauara, dos índios da Amazônia, né? Amazônia, E tem muito no estado... Eu conheci o tacacá em Belém do Pará. Pará, né? E aí eu comprei esse tacacá num restaurante que tem ali na Miguel Stéfano. Ele adormece, chama né? É do Pará, é uma delícia esse restaurante. É na Miguel Stéfano, você se transporta ao estado do Pará. Que legal. Mas ele adormece, você fica com fica todo adormecido. Mas e tem jambu, né? E o jambu tem 1000 vitaminas, tem 1000 atividades, dissolve pedra na vesícula. Olha! Inclusive, é um abortivo, precisa tomar cuidado. Quem está grávida não pode comer cenas dos próximos capítulos. É isso. Obrigado, doutor. Até a próxima semana. Até quarta-feira.